guys, então nós voltamos e vamos começar a fazer esse exemplo 2, tentar aproximar aqui para vocês. O que o exemplo 2 nos diz? Então tenho que pegar o papel para cobrir, só um momento. O papel vai ter um spoiler das aulas futuras. Tente se concentrar no nosso problema. Aqui o nosso exemplo. Mostre que f de x é igual a x quadrado. Aliás, desculpa. Mostre que f de x igual a x quadrado não é crescente e nem decrescente. Então veja bem. Essa função já está afirmando que não é crescente e nem é decrescente. É para mostrar isso. Então tem que mostrar que não é duas coisas. Que não é nem crescente e que nem é decrescente. Aí eu tenho uma observação. Quando vocês verem questões, alguma questão do tipo de mostrar que algo não acontece. Deixa eu alterar, encontrei aqui a folha em branco. Então, em matemática, não só em matemática, mas quando você quiser usar um argumento de que algo não funciona, de que algo não acontece, você mostra isso através de um exemplo de que essa coisa não funciona. E exemplos de coisas que não acontecem, nós chamamos em matemática de contra-exemplo. Ou seja, se eu vou mostrar que a função não é... Ok, retornamos. Então, se eu vou mostrar que uma função não é crescente, eu vou fazer o quê? Eu vou exibir um exemplo um contra-exemplo de que ela não é crescente. Se eu quero mostrar que ela não é decrescente, quando eu mostrar que não é alguma coisa, eu exibo o quê? Um contra-exemplo. Só o que é um contra-exemplo mesmo? É um exemplo de que algo não funciona. Vocês vão já entender melhor. E aqui eu coloquei essa observação. Para mostrarmos que algo não ocorre, exibimos um contra-exemplo. E aqui a setinha indicando que o que é um contra-exemplo? É um exemplo de que algo não funciona. Ok, guys? Então vamos à solução do nosso problema. Qual é o nosso problema mesmo? Nosso problema consiste aqui em mostrar que que essa função não é crescente e nem é decrescente. Então, ok. Vou dar um contra-exemplo de que ela não... Então, vamos por partes. Primeiramente, nós vamos dar um contra-exemplo de que ela não é decrescente. E depois um de que ela não é crescente. Como é que a gente faz isso? Pegamos dois números aleatórios. Pegue dois números, qualquer número que esteja no domínio da função. Aliás, domínio para mim aqui não é problema. Essa função, o domínio é todos os números reais. Ok? Pegue número, por exemplo, dois números, 0 e 1. Aí eu escrevi aqui, ó, temos que o 0 é menor que o 1. Isso é um fato. Agora o que acontece com a imagem do 0 e a imagem do 1? Será que preserva? Será que inverte? É isso que nós vamos... Ok, então vamos fazer aqui a análise. Aqui nós temos imagem do 0, imagem do 1 nós vamos calcular. A imagem do 0, ela é 0, tá? Porque lembre-se que a função é a função x quadrado. Olha lá a função, x quadrado aqui. Então ela leva um número no seu quadrado. Aí o quadrado de 0 é 0, o quadrado de 1 é 1. Dessa forma, imagem do 0 é 0, imagem do 1 é 1. Aí fica a pergunta, o que nós podemos dizer em relação à ordem das suas imagens? Perceba que a imagem do 0 já é menor do que a imagem do 1. Imagem do 1. Então, qual é a nossa conclusão? 0 é menor que 1 e a imagem do 0 é menor do que a imagem do 1. Você poderia até dizer, opa, parece que a função está preservando ordem. Parece. Mas calma aí, porque lembre-se que já tem a afirmação que não preserva, não é crescente. Entretanto, aqui eu já consigo provar algo.
esse exemplo do 0 e do 1 já mostra que a minha função não é decrescente, não é decrescente. Por quê? Se fosse decrescente, tinha que inverter a ordem. Inverteu a ordem aqui? Não inverteu. Então, já que não inverteu a ordem, a minha função não é decrescente. Então, já foi, guys, nosso primeiro contra-exemplo. Isso mostra que f não é decrescente. Aí até eu já argumento aqui, ó, mas que parece ser crescente. Porém, não é, tá? Não é, só parece. E aí, agora eu vou mostrar, já foi metade do exemplo. Já foi, mostrei esse e falta o outro. Então, já mostramos que não é decrescente. Falta mostrar que não é o quê? Crescente. Para mostrar que não é crescente, eu vou ter que conseguir arranjar aí do bolso dois números em que a imagem não vai preservar a ordem. Não preservando a ordem não é o quê? Crescente. Ok, como é que eu faço isso? Aí eu vou pegar dois números, isso aqui, dois números, eu peguei o -1 e o 0. Professor, como é que você achou esses números? Aí os números você pode fazer de várias maneiras. Uma maneira é ir tentativas, não é a maneira indicada, mas às vezes funciona, às vezes não. E a outra é conhecer a função, fazer um estudozinho, analisar, se possível fazer gráfico. Então, depende, é muito situacional. Mas, pegando o -1 e 0, a gente sabe que o -1 é menor que o 0. Porém, quando nós vamos para as suas respectivas imagens, perceba que a imagem do -1 passa a ser o quê? Maior que a imagem do 0. Maior, coloquei o saldo maior aqui, ó. O -1... aí tem um meninozinho aqui. O -1 é menor, mas a imagem passa a ser maior. E, guys, o segredo aqui foi lembrar da questão que a função, ela leva elemento no quadrado. E aí transforma todo mundo em positivo. Por isso, quando a gente pega negativos, enfim, é algo para você pensar. Pegou elementos negativos, o quadrado sempre vai inverter. Mas isso é algo para se pensar. De modo, o que nós fizemos aqui foi pegar o -1 e 0, mostramos que as suas imagens não preservam a ordem. Se não preserva, não pode ser o que? Crescente. Então, não é decrescente e não é crescente. Isso finaliza o nosso exemplo e é sempre bom colocar uma conclusãozinha, e eu coloquei aqui, ó. Portanto, o símbolo do portanto, f não é nem decrescente e nem crescente. Ok, guys? Isso finaliza esse nosso exemplo.